E aí, pessoas? Bom dia. Pega sua Bíblia. Talvez não precise, só escuta. Marcos 6, 14 para frente. João Batista é decapitado. O que aconteceu aqui? Herodes tinha uma mulher, separou da mulher para ficar com outra. João Batista denunciou e falou que aquilo era errado. A outra mulher pediu a cabeça de João Batista. Herodes atendeu, ainda que de alguma forma ele admirasse a forma com que João Batista pregava. Cortaram a cabeça de João Batista. Como diz uma frase famosa, porque João Batista tinha uma visão bíblica do casamento e foi morto. Aquele que tinha acontecido um milagre, que a mãe era estéril e se colocou a anunciar o evangelho e a preparar os caminhos para Jesus, morreu porque ele denunciou um rei que tinha divorciado para casar com outra mulher e era errado pela lei. A gente vive um problema hoje, acho que diferente da época da época de Jesus, porque naquela época os judeus pesavam muito a lei. Então, para eles, o que mais importava era a lei. Então, se eles obedeciam à lei, se eles faziam tudo aquilo que estava na lei, pouco importava o coração deles, eles eram perfeitos. Eles faziam certo, eles eram homens que agradavam ao Senhor e viviam nessa de pesar a lei. Jesus foi lá e quebrou eles, chamando de fariseus, hipócritas, essas coisas que Jesus sempre denunciava. Agora, o esquema não é nem pesar a lei, o esquema é agora ser livre para definir a lei que eu quero seguir e ser do jeito que eu quero ser. E aí tudo agora ficou mais fácil, você não precisa ir na igreja, porque igreja só tem gente que não presta, você não precisa fazer jejum, você não precisa adorar o Senhor, você não precisa... Então hoje a ideia é meio que rebaixar a lei, a gente seguir nosso próprio coração e fazer o que quer. Então, se a gente pegar João Batista, a denúncia, Herodes, cabeça cortada, a gente vê que homens que viveram o evangelho e entenderam o evangelho davam realmente sua vida pelo evangelho, para denunciar aquilo que não fazia parte do reino de Deus e ser referência para nós. Então, quando a gente olha para João Batista, a gente vê uma referência. Hoje, um dos problemas de hoje é que, ainda que eu seja cristão, ainda que muitas pessoas sejam cristãos, estejam na igreja, façam coisa na igreja, pregue, use rede social, a gente não é referência porque às vezes a gente se esconde e o problema é que quando a gente se esconde e quando a gente não se posiciona como alguém que quer que o reino dos céus venha, quer ser obediente ao reino de Deus, a gente deixa que as pessoas tenham outras referências. Então, se fosse hoje, João Batista estava aí nas portas dos fóruns, sei lá onde, com um chicote, dando chicotada em marido e mulher que está separando aí, qualquer motivo. Primeiro ponto. E nós já é tipo assim, deixa o povo ver novela, deixa o povo ver que casou, não deu certo, separou, e aí destruiu toda a visão que a gente tem de casamento, da seriedade do casamento, do compromisso com Deus, das promessas que faz, de aliança, altar do Senhor, esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente precisa olhar lá atrás e ver o comportamento dessas pessoas. João Batista, mesmo que não casou, talvez seja um modelo aí de alguém que enxergava o casamento como o casamento deveria ser e por conta de defender o casamento, perdeu a cabeça. Às vezes até faz sentido no ponto de vista figurado que você às vezes tem que se perder seus pensamentos, perder suas convicções em prol do casamento, mas isso aí é outra coisa. O que eu quero dizer é que, olhando para João Batista, olhando para todos os discípulos, foram alguém que se comprometeram com o evangelho, não se comprometeram de estar na igreja todo domingo, ou todo sábado, ou de ler a Bíblia todo dia, eles comprometeram a vida deles. Haja o que houvesse, eles estavam dispostos a dar a vida pelo evangelho, pelo que a Bíblia fala. E hoje agora virou um negócio que você pode simplesmente ler a Bíblia do seu jeito, na sua casa, e fazer o que você quiser. Falta de posicionamento. E eu vou dar um spoiler aqui que talvez tem gente que esquece. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, mãe ali vai morrer, todo mundo vai morrer, você que está assistindo esse vídeo vai morrer. E muito do nosso tempo, daquilo que a gente vive na vida, a gente vai gastar nosso tempo à toa. Obviamente que eu não vou falar assim, gente, vamos todo mundo viver só por conta do evangelho e sair aí só com a túnica e não sei o quê.
Porque como C.S. Lewis fala, viva como se Jesus voltasse hoje, mas faça planos como se ele fosse demorar um pouco mais. Então, obviamente, você precisa ter seu emprego, você precisa ter sua casa, seu carro, ter condição financeira, porque pode ser que você fique doente e precisa de um dinheiro, de plano de saúde. Isso é óbvio, mas a gente precisa entender que isso, a nossa vida, o nosso emprego, a nossa rotina deve ser um meio de atuação do Senhor e de alguma forma isso deve ser colocado ao serviço, nunca deve ser a prioridade máxima, porque senão a gente vai gastar a nossa vida em torno de coisas, como eu já falei uma vez, de deixar uma casa para o seu filho brigar depois por causa dela, para ver quem que vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro. Já que todo mundo vai morrer, a gente precisa escolher pelo que vale morrer. Se a gente olhar os 12 apóstolos, só João que foi exilado e não deixa de ser também meio que um martírio, de ser enviado para uma ilha lá e tudo, mas os outros 11 foram todos martirizados. Depois vem Paulo também martirizado, porque em prol do evangelho, em prol de ser referência, não porque eles eram bons, mas porque Deus tinha feito alguma coisa neles. Então, se Deus fez alguma coisa em você, é preciso que você se posicione. É preciso que você comece a passar uma imagem de alguém que leva a sério o evangelho, de alguém que realmente acredita em Deus e de alguém que realmente tem fé em Jesus. Não adianta você falar que tem fé em Jesus e pensar que isso quer dizer que ele vai te abençoar ou te dar coisas. Olha João Batista, quando foi abençoado, teve a cabeça cortada pelo reino dos céus, em prol do evangelho, porque não teve medo de anunciar. Então, esse mundo só vai ser diferente quando aqueles que foram chamados a ser luz, serem luz. Esse mundo só vai ser diferente quando a gente tiver compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Em vez de procurar qualquer desculpa, em vez de procurar alguma forma de aliviar as coisas que a palavra fala. João Batista levou a sério, Pedro levou a sério, crucificado de cabeça para baixo. E todos os apóstolos morreram para que o reino viesse, para que deixasse um testemunho de que o Senhor realmente tinha ressuscitado. Então, às vezes, quando a gente se questiona, será que Jesus era Deus? Será que é verdade a Bíblia? Entende que quando Jesus morre e ressuscita, alguma coisa trocou na vida desses homens. Porque antes eles estavam com medo, eles estavam refugiados, eles estavam dentro de casa escondidos. E depois de falar que viram o Senhor, esses homens realmente deram a vida em torno do Evangelho. Então, meu convite aqui é para que a gente possa levar mais a sério as coisas de Deus, porque se a gente não levar a sério as coisas de Deus, se a gente acordar no inferno, não tem como mais levar a sério. Como é que o cara falou na pregação? Fé, caridade... Não lembro, mas basicamente é isso. Depois que a gente morre, você não precisa mais ter fé. Porque você está vendo Deus face a face ou você está vendo o capeta face a face. Então, a fé é desnecessária. Então, hoje a fé é necessária, a gente precisa viver pela fé, porque às vezes a gente não tem certeza das coisas, não tem certeza sobre Jesus, não tem certeza sobre Deus, mas isso é viver pela fé. Não deixa para chegar uma hora que você não precisa ter fé e você fala assim, velho, tudo era real. Os apóstolos viram Jesus e o testemunho deles indica para a gente que Jesus realmente ressuscitou. E a gente precisa levar a sério toda a palavra bíblica para que a gente não perca essa vida em torno de objetivos fúteis ou sendo um tipo de pessoa que vai simplesmente deixar que o mundo fale por esse mundo, ao invés de que Deus fale por esse mundo. Então, levar a sério a palavra de Deus, para que o evangelho seja proclamado e as pessoas tenham referências de homens e mulheres que foram realmente atingidos e tocados por Deus. Beleza? Era isso. Chegou até o final, deixa aí seu comentário. Por favor, não deixe de deixar seu comentário. Manda aí qualquer coisa, sei lá. Manda uma lâmpada para que Deus possa iluminar a nossa vida. Deixa uma lâmpada aí nos comentários. É isso, voltarei mais vezes se Deus quiser. Não se esqueça, João Batista morreu porque tinha uma visão bíblica do casamento. E muita gente vai morrer porque não tem uma visão bíblica no casamento. Quando eu falo morrer, pode ser que você vá acordar abraçado com o capeta, porque você não honrou tua promessa de casamento, não viu o casamento como era, inventou de casar só por casar e você se lascou. João Batista morreu defendendo o casamento real e pode ser que muita gente vai morrer pro inferno, porque
achou que o casamento era baseado na visão humana e de homem. Deixe sua lâmpada. Abraço, tchau, tchau.